Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o nosso foco é um pilar do direito administrativo aqui no Brasil, o princípio da legalidade. Isso aí, fundamental, né? Tá lá no artigo 37 da Constituição. Exatamente. E o material que a gente analisou coloca ele como, assim, a base do Estado Democrático de Direito. Nossa missão aqui é destrinchar como isso funciona para a administração pública. Vamos lá. E logo de cara, uma coisa que me chamou a atenção no material é que legalidade parece ter dois pesos, duas medidas, sabe? Ah, sim, totalmente. Uma para nós, cidadãos, e outra bem mais restrita para quem está lá administrando a máquina pública. Como é essa diferença na prática? Olha, é crucial entender isso. Para o cidadão comum, vale a regra da liberdade e da autonomia da vontade, né? Aquilo do artigo 5º, pode fazer tudo que a lei não proíbe. É amplo. Ok, faz sentido. Agora, para a administração pública, a lógica se inverte completamente. Ela só e somente só pode fazer o que a lei diz que ela pode ou deve fazer. É a tal da legalidade estrita. Só o que está na lei, então. Exato. Tem até uma frase célebre do Celso Antônio Bandeira de Mello, que as fontes citam. A administração pública só pode fazer o que a lei lhe permite. Ela não tem vontade própria, entende? Entendi. A vontade é da lei que representa o interesse público. Justamente. O administrador é um executor do que o legislador definiu como interesse da coletividade. Tá. Essa inversão ficou clara, mas o material também fala de uma coisa chamada reserva legal, que nem toda lei serve para tudo, é isso? Isso, perfeito. Algumas matérias são tão importantes, tão sensíveis, que a Constituição falou, opa, aqui só pode mexer com lei formal, lei do Congresso Nacional ou algo com a mesma força, tipo medida provisória, mas com ressalvas. Exatamente. Pensa em criar cargo público ou aumentar salário de servidor. Não dá para fazer por decreto simples, por exemplo. Precisa da lei. Precisa. Ou para criar uma autarquia, uma fundação pública, tá lá no 37xi. Contratação temporária também, no 37i, são exemplos claros de reserva legal. E qual a ideia por trás disso? Limitar o poder do executivo. Basicamente, sim. É uma garantia democrática, né? Para que essas decisões mais estruturantes passem pelo debate no legislativo, que representa o povo. Certo. Mas isso não deixa a administração muito engessada? Quer dizer, o gestor público não tem nenhuma margem para decidir, para escolher o melhor caminho? Boa pergunta. Existe sim, e aí entra outra distinção importante que o material aborda. Atos vinculados versus atos discricionários. Explica pra gente. No ato vinculado, a lei é tipo assim, uma receita de bolo. Se os ingredientes, requisitos estão lá, o resultado, a decisão tem que ser aquele, sem escolha para o gestor. Ok, sem margem. Isso. Já no ato discricionário, a própria lei dá uma folga. Ela define os limites, mas dentro deles, o administrador pode pesar a conveniência, a oportunidade, Ah, então ele pode escolher. pode escolher a melhor solução para o interesse público, dentro daquelas opções que a lei permite. Mas, e isso é fascinante e crucial, discricionariedade não é fazer o que der na telha, não é arbitrariedade. Tem limites. Muitos limites. A escolha tem que ser razoável, proporcional, sempre buscando a finalidade que a lei definiu. E o judiciário pode sim controlar se esses limites foram respeitados. O judiciário pode anular um ato discricionário? Pode. Se ele for ilegal. Por exemplo, se quem praticou não tinha competência, ou se a forma não foi seguida, ou se a finalidade foi desviada do interesse público. O que o juiz geralmente não faz é substituir a escolha do administrador pela sua, se a escolha foi feita dentro dos limites legais. O mérito, a escolha em si, é do gestor, mas a legalidade dessa escolha, a essa pode ser controlada. Entendi. E falando em limites e princípios, o material também aponta para uma evolução, né? Saindo daquela legalidade bem estrita para um conceito mais, digamos, abrangente, a juridicidade. O que muda com isso? Muda bastante sim. A juridicidade, como autores tipo o Marçal Justen Filho destacam, significa que o administrador não deve obediência só à letra fria da lei formal. Não só a lei escrita. Não só. Ele tem que respeitar todo o ordenamento jurídico. É o que chamam de bloco de legalidade. Isso inclui a Constituição, claro, no topo de tudo. Os princípios. Sim, os princípios administrativos, mesmo os que não estão escritos expressamente na lei, tratados de direitos humanos que o Brasil assinou, regulamentos, tudo.
Então a régua fica mais alta, digamos assim. Exato. Amplia a responsabilidade do gestor e também as formas de controle. A atuação tem que ser não apenas legal, mas também legítima, coerente com todo o sistema jurídico. E como é que se garante que essa legalidade, ou juridicidade, seja cumprida na vida real? Quais são os mecanismos de controle que o material menciona? Olha, o sistema tem várias camadas de controle. Primeiro, a própria administração tem o poder-dever de corrigir seus erros. Se ela edita um ato ilegal, ela mesma pode e deve anular. É a autotutela. A administração controlando a si mesma. Tem súmula do STF sobre isso, né? Tem sim. As súmulas 346 e 473 são chave nisso aí. Depois, tem o controle do poder legislativo, que fiscaliza as contas, os atos do executivo. Comissões parlamentares, Tribunal de Contas auxiliando. Isso. E claro, talvez o mais conhecido, o controle judicial. Qualquer pessoa ou entidade que se sinta prejudicada por um ato da administração pode bater à porta do judiciário. Aquele princípio do acesso à justiça, né? Que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação judicial. Exatamente. Está lá no artigo 5º da Constituição. É a garantia final de que a legalidade pode ser exigida. Então, para a gente amarrar tudo isso, a legalidade e essa visão mais ampla da juridicidade funcionam como as guias do poder do Estado, certo? Perfeito. São as rédeas que garantem que a força estatal seja usada de forma legítima, previsível, controlada. Protegendo os direitos de quem é administrado e, pelo menos na teoria, buscando sempre o interesse público definido pela sociedade, pelas leis e pela Constituição. Essa é a ideia central. E, sabe, pensando nessa evolução para a juridicidade, que traz os princípios para dentro do jogo, Sim. fica uma reflexão, né? Como é que as interpretações futuras sobre o que é de fato o interesse público vão se adaptar às novas demandas sociais, a novas leituras da Constituição? Interessante. Principalmente quando surgem aquelas situações totalmente novas, para a qual ainda não existe uma lei específica detalhada. Como a administração e o direito vão responder a isso, usando todo esse bloco de legalidade? É um desafio constante.